Olhou para o relógio hoje? Tem muita gente que está em casa, né? Acaba ali nem se dando conta. Hoje é o 5º dia útil do mês. E o detalhe, as agências bancárias em Prudente estão bombando durante toda a manhã, mesmo em período de isolamento, o que não é legal, viu? Rubens Nakata está lá no centro acompanhando tudo, ao vivo tem as informações pra gente. Meu Jesus amado, olha essa fila, Nakata, o que você tem percebido aí? Muita aglomeração? Bom dia. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. Olha, diante do seu espanto, vamos começar então nessa nossa participação aqui falando justamente, mostrando, né, como é que está o centro aqui de Prudente, o calçadão, bem diferente do cenário que a gente viu, né, nesses últimos dias de quarentena, que estava vazio aqui, apesar de todas, né, as lojas estão fechadas, a gente vê aí que tem muita loja, tem muita gente mesmo circulando aqui pelo calçadão, muita gente inclusive que nem precisava estar aqui, viu, tá aqui às vezes fazendo graça, cantando, circulando de um lado para o outro, sem necessidade nenhuma, correndo risco desnecessário. Agora, 5º dia útil, a gente sabe, muita gente recebe o salário, né, quer vir ao banco, tem que pagar as contas, a gente sabe também que tem outros meios para fazer isso, né? Os bancos, apesar de tudo, a gente vê aqui, há filas, ó, a fila é grande mesmo nesse banco aqui, a gente tem aqui nas proximidades mais 2 outros bancos, é por isso que essa fila está grande assim, há até uma certa aglomeração de pessoas, apesar do banco ter delimitado os espaços com marcações no chão para as pessoas poderem respeitar, mas a gente vê muitas vezes as pessoas ficam próximas umas das outras, enfim, o pessoal parece que não está tão preocupado com essa situação de quarentena e isso que é preocupante, né, Casagrande? Porque outra impressão que a gente teve também rodando aqui pelo centro de Prudente é que você percebe que não tem lugar para estacionar o carro. Ou seja, muita gente vem mesmo aqui para o centro, mesmo com as lojas fechadas, o que não dá para entender, né? Tudo bem, tem farmácias, tem bancos, enfim, mas muita gente circulando às vezes sem necessidade. Agora, o que é pior são as pessoas do grupo de risco. A gente percebe muitos idosos. A grande maioria, né, das pessoas aqui que estão circulando e que às vezes ficam à toa aqui no calçadão é de idosos. Essas pessoas ficam aqui, né, passando o tempo às vezes sem fazer nada. Cheguei até a flagrar aqui uma família inteira fazendo um tipo de um piquenique, fazendo um lanche, né, nesses bancos que tem aqui no calçadão. Não precisava fazer isso, né? É melhor ficar em casa para fazer isso. Outra coisa também que eu percebi o seguinte, quando as pessoas vêm aqui para as ruas, elas não vêm sozinhas resolver o problema que elas precisam, às vezes comprar alguma coisa ou algo do tipo, elas vêm a família inteira. Também não é necessário, né? Então a gente percebe, Casagrande, que o pessoal está desrespeitando, vamos dizer assim, esse período de quarentena que não deveria, né? Por todas as orientações, principalmente das autoridades de saúde, e continuam aqui à toa nas ruas. Tudo bem, a gente sabe, tem muita gente que precisa estar aqui, mas tem muita gente que não e que continua aqui, ó, fazendo graça, inclusive. Casagrande. Não dá, gente. Eu fico assim, inconformado, Nakata. Não entra na minha cabeça. O Datafolha soltou, inclusive, hoje uma pesquisa mostrando que 3 em cada 10 brasileiros reconhecem que não fazem o isolamento social. Isso, aqueles que não fazem ainda têm vergonha de assumir. Ou seja, o número acaba sendo muito maior. Se a gente olhar esse banco, não vamos nem questionar essas 3 pessoas que estão aí. Mas um banco, um coladinho do outro. É um idoso de camiseta vermelha, tem ali a senhora de azul e uma outra senhora do lado. Cadê a distância de 1,5 metro, pessoal? Aí você vê o funcionário do banco tentando orientar as pessoas para que elas respeitem esse isolamento. Eu não consigo entender qual é a dificuldade que as pessoas têm em seguir a recomendação do Ministério da Saúde, a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Nakata, a impressão que eu tenho é a seguinte, a pessoa não caiu para a real, não acordou para a vida. Só vai acordar para a vida quando alguém da família morrer por causa da doença ou a pessoa enfrentar um caso próximo de algum amigo, algum colega de trabalho ou então algum parente que vai ficar na UTI. Porque senão parece que a pessoa não vai acordar para a vida. A gente tem falado tanto sobre isso, tem sido chato em relação ao distanciamento social, ao isolamento, e as pessoas continuam nessa balela e sempre tem uma desculpa, viu? Eu não vou nem colocar o Nakata aí a risco agora porque ele está sem o outro microfone, mas eu tenho certeza que se perguntar para essas pessoas na rua, todo mundo vai ter uma desculpa na ponta da língua. Sempre tem uma desculpinha, né? O povo é criativo nessas horas, Nakata. A gente está falando do calçadão, mas me diz como é que é em relação ao restante da cidade. Você tem andado por aí fazendo reportagens no caminho da sua casa até a emissora. O que você tem sentido? O prudentino como um todo, é esse reflexo que a gente está vendo no calçadão também?
Infelizmente, Casagrande, é assim, viu? A gente tem circulado pelas ruas, tem visto muito movimento, o trânsito está como se fosse um dia normal, claro, né? Numa proporção menor, mas ainda assim bastante movimento. A gente estava preparando uma reportagem agora há pouco, inclusive que a gente estava dentro de um supermercado. E Casagrande, o supermercado lotado. Tá lotado, fila para entrar dentro também, apesar que a gente sabe que os estabelecimentos eles respeitam todas as normas de segurança para evitar qualquer risco de contaminação, mas ainda assim eu vi muita gente na porta do mercado ali, principalmente, Casagrande, os idosos, né? A gente bate em cima disso de novo, dos idosos, que são o principal grupo de risco e eles continuam nas ruas, Casagrande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo.